Oi, gente linda, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Melanie Klein, pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje, gente, é uma aula especial. Assim como as demais aulas são sempre especiais pelos membros da nossa escola, temos um seminário, né? Como tema de um filme que está passando na Netflix, O Jogo do Predador. E quem irá nos trazer uma abordagem dentro desse filme é a nossa querida aspirante, a psicanálise Isabela Borges. Vou deixar que ela se apresente, né, para os demais membros aqui que se encontram. Isabela Borges. Boa noite, pessoal. É, Bom, todo mundo que está aqui me conhece, mas vão assistir ao vídeo depois os que não me conhecem, então eu vou me apresentar. Eu sou Isabela Borges, eu sou psicóloga, né? E no momento eu estou estudando mais profundamente, né, a psicanálise, né? É, Especificamente o Freud e a Klein, né? E eu confesso a vocês, assim, que eu acho muito estranho, né? E já comentei isso até com o André mesmo, que é o nosso professor da escola, que eu não tive Melanie Klein na faculdade. A minha formação, eu me formei em 2006, né? Numa faculdade aí no Rio de Janeiro, e tive a oportunidade de ver de uma maneira bem sucinta, né? Alguns psicanalistas, né, o Freud, né, o pai, né, da psicanálise. Tive a oportunidade de de ouvir um pouquinho na faculdade o Jung, o Freud, o Reich, né, Adler, Erich Fromm, mas, por incrível que pareça, eu não tive Melanie Klein. Então, eu estudando agora Melanie Klein, eu fiquei impactada com isso. Eu fiquei me questionando como uma faculdade, né, que está ali tratando do humano, né? A gente está ali estudando o comportamento humano, tentando compreender a psique, né, daquele sujeito, sem estudar Melanie Klein. Mas, Isabela, a própria Soraya, em uma aula sobre a questão dos discursos, ela nos mostrou a questão do discurso universitário e o discurso mestre. A universidade não está ali com uma proposta clínica, e sim mercadológica. Então, a psicologia é um produto que está ali para servir à sociedade, né? Agora, com relação à Clay, você também já trouxe para mim que não vê muitos psicanalistas falar dela. Vai depender da Não. escola, vai depender. Por exemplo, eu conheço escolas aqui no Rio de Janeiro que só dá Freud. Lacan nem chega no portão. Para eles, Lacan é um herege, para você ver o nível de mentalidade dessa escola, né? Alguns foram fazer Lacan comigo em um curso escondido. Agora você vê que psicanalista é esse que vai para um curso de Lacan escondido na sua escola. Então tem algo errado com essa escola. Então, eu acredito que vai muito da escola e a proposta da universidade não é uma proposta ali preocupada com a formação clínica desse profissional de saúde mental. A proposta ali é uma questão que a gente já estudou e viu que é muito mais do que se apresenta ali, né? Entendi. E assim, eu estudando agora, né? Eu estou iniciando, gente. Eu sou uma aspirante, como o André fala, né? E eu estou mergulhando, nesse mar aí e mergulhando fundo, né? E me deparando assim com descobertas, né? Com conceitos. Eu estou até assim maravilhada, né? Eu falo, poxa, que legal, né? Que genialidade, né? Como é que essa mulher conseguiu realmente descobrir isso, né? E aí na minha conclusão, né? Eu falo que o pai
da psicanálise é o Freud, as mães da psicanálise, no caso, são as histéricas, né? E a mãe da psicanálise com crianças, da psicanálise infantil, é a Klein, realmente, porque ela, ela literalmente, ela fez o bom uso da própria palavra clínica, né? Eu fui pesquisar, né, a etimologia, eu gosto muito de estudar isso também. Eu fui pesquisar a etimologia, o estudo etimológico da palavra clínica. Eu até anotei. E aí, a palavra clínica é da expressão grega Klein, né, que significa observação rigorosa, né? Klein é leito, do verbo klein, inclinar-se, né? Então, na Grécia Antiga, quando um médico ele atendia um estrangeiro que não falava, né, a língua, né, o grego, aquele médico ele literalmente ele se debruçava no leito, ele se inclinava no leito, né? Para ouvir aquele paciente, né, para através da observação, né, ver qual era o sintoma e decifrar aquela doença, né? E por que que eu estou usando isso? Porque a psicanálise, a base dela vem de um médico, vem da medicina, né? E, e a Klein, né, ela realmente ela ela se debruçou, né? Ela se inclinou, né? Ela teve a sensibilidade de, através desse posicionamento clínico, na sua literalidade mesmo, ela conseguiu, né, enxergar, né, aquilo que é invisível aos olhos, né? Como diz lá no Pequeno Príncipe, né? Ela conseguiu perceber que aquela criança, ela podia, uma criança bem pequenininha, né? Ela podia passar por um processo analítico, né? Que ali naquela criança tinha um inconsciente, tem um inconsciente, né? E um inconsciente se manifestando e possibilitando uma transferência e, consequentemente, possibilitando uma análise, né? Porque como a gente estudou, o Freud, ele não analisou criança, né? Ele só analisou adulto, né? A experiência próxima com a criança foi o Hans, que você falou, né, uma vez numa aula com a gente, que ele nem analisou o Hans, né? Ele, na verdade, ele, ele supervisionava o pai do pequeno Hans, né? Ele não. Teve uma aula sua que você falou muito disso, né? Então, a Klein, ela realmente ela se debruçou, né? Nessa a experiência clínica dela foi toda com criança, né? E dali ela fez uma grande contribuição para a psicanálise, né? E é isso que quando eu estudando, lendo, eu fui ver isso, eu falei, nossa, e por que que não fala, e por que que ninguém fala de Klein? Ou melhor, porque poucas pessoas falam de Klein, né? Eu achei assim muito muito estranho isso, né? E aí é, ela foi tão clínica, né? Literalmente clínica, que ela acabou criando a teoria dela e vendo, né, que como está aqui no livro, né, que o brincar ele representa aquele material do inconsciente, né? O brincar, né, a técnica, né, do brincar nada mais é do que a expressão do inconsciente, a maneira como a criança expressa o inconsciente, da mesma forma que o adulto, né, ele, através da associação livre, né, é possível investigar, né, o inconsciente, né, como Freud propôs, né, e daí criou a psicanálise, né, a Klein, né,
ao se debruçar, né, nessa criança, ela percebeu que o inconsciente dela poderia ser manifestado, poderia ser interpretado e investigado pela técnica do brincar, que a criança, no ato de brincar, ela está nada mais, nada menos que expressando, projetando o seu inconsciente, né? Então eu achei isso assim fantástico, né? Como também por que que eu também fiquei impactada com a questão de na faculdade não ter visto Klein? É, porque também lendo, estudando, né? O Freud viu a criança, né? Como você uma vez falou para gente, no adulto, né? E a Klein, ela conseguiu ver o bebê, a criança, não, o Freud era criança no adulto e o bebê na criança, a Klein, que você uma vez comentou A também. Klein É, vê no adulto o no bebê adulto, e a criança. o bebê e a criança, né? Então, Eles não desaparecem, eles estão lá. eles não desaparecem, eles estão lá. E aí, quando eu assisti ao filme do Jogo do Predador, né? É exatamente isso, né? E principalmente no final do filme, que aparece o retrato do Mas menino. você já está indo para o final? Não, eu só estou só falando. É porque eu estou tentando entender o começo do filme, né? Então, vou falar o É, começo. é. Não, é porque eu acabei falando disso, né? E me veio aqui a imagem, né, do final Uhum. do filme que tem, e depois eu vou falar. Então tá bom, não vou falar agora, né? Mas vamos lá. É, eu não sei se todo mundo assistiu o filme aqui, né? Todo mundo chegou a ver, assim, ou alguém não teve oportunidade. Alguém não viu o filme ou todo mundo conseguiu assistir? Eu assisti, né? Então eu quero entender esse filme hoje à luz da Melanie Klein ou do Freud. Eu também assisti, mas confesso, gente. Estão me ouvindo? Tá, Sim, Ah, mas confesso, eu não gosto de filme assim, daquele estilo. Quando eu vejo, eu não entendo nada. Eu não sei se é alguma coisa de minha, de algum sintoma meu. Mas, gente, me dá tipo sensação que é filme de terror. Eu fico, eu não consigo ver. Eu vi faltando 20 minutos pro final. Aí eu não tava aguentando mais. Eu falei, ai meu Deus, que agonia que me dá. esse filme foi Deve, tão importante para mim ver que na. assim, eu vi, mas assim, o tipo de filme, assim, meio com drama, suspense, essas coisas assim, me dá uma sensação meio que de terror, então deve ser alguma coisa minha, de algum sintoma, alguma coisa, não sei. Mas eu assisti. Eu olha, gostei do filme porque teve uma parte que lembrou o capítulo Amor, Culpa e Reparação. Aquela parte de espírito aventureiro, Clive vai falar lá, né? Desse amor que os filhos têm e que numa ruptura com essa mãe, eles desenvolvem um espírito conquistador, né? Então, quando falamos assim, Brasil, pátria mãe, pátria amada, Clive vai falar isso na obra dela, em Amor, Culpa e Reparação, que é uma forma de me reparar esse útero, né? Então, aquela cena ali deles correndo naquela mata, subindo, descendo o penhasco, falei, opa, se encaixa aqui em dois capítulos, né? então, eu também confesso a vocês que também não é o estilo de filme que eu gosto. Quando eu comecei a assistir, foi por acaso, né? Aquele por acaso entre aspas, né? Porque
eu só pelo título eu falei, nossa, deve ser um filme chato, não faz muito meu estilo, no meu gosto. Mas eu comecei a assistir bem desinteressada. Só que depois que o negócio foi caminhando, né, o enredo foi rolando, eu falei, nossa, não, peraí, tem isso aqui tem a ver com o que eu estou estudando agora, com o que eu estou lendo da Klein, né? Porque o filme começa com o casal, né, que gosta de curtir esporte radical, né? No caso ali tinha o montanhismo, né, a escalada, né? E aí eles estão numa situação, eles estão deitados num precipício mesmo, né, a ponto Aham. de cair, né, de cair numa situação extremamente perigosa, arriscada, e aí a Sasha, que é a mulher, né, ela fala para o marido que ela quer continuar praticando esporte. E ele falando que ele não, ele queria parar por ali. Ele não queria continuar, né? E ela ficou muito chateada quando ele fala que ele não quer continuar, né? Com toda aquela situação, com toda aquela paisagem de risco, é como se ela quisesse continuar se arriscando, sabe? Ela sabendo que ela estava ali, praticamente num, num meio de num lugar de sobrevivência mesmo, né? Bem arriscado. Ela queria continuar. Aí eu falei, nossa, eu falei, opa, essa mulher, eu pensando comigo, lembrando da teoria, das aulas, dos nossos estudos, falei, nossa, essa mulher tá com uma pulsão de morte aqui, gritando, né? Porque o que que é a pulsão de morte? É aquele impulso mesmo, né, de destruição, de querer, é, é, é é o prazer de matar, de destruir, né? O outro ou o próprio organismo, né? A pulsão de morte é isso. Pelo menos o que eu entendo né, do Freud falando. E aí eu falei, gente, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, essa mulher tá com uma pulsão de morte fortíssima, né? Bem acentuada. Ela tá ali num momento de pura adrenalina, de muito risco, e mesmo assim, e o marido ali como se fosse o ego, né? O superego falando, não vamos nos arriscar, né? Não chega, deu, né? Deu por hoje. E ela querendo continuar, né? Querendo ali ultrapassar o limite, né? Da vida, né? Enfim, aí eu já comecei a achar o filme interessante. Falei, opa, eu consegui atrelar a teoria, né, com o que eu estou estudando, com o que eu estou assistindo aqui, né, com a arte, né? E aí eu falei, nossa, E o que o Lacan fala que a verdade se encontra nas malhas da ficção, ele fala né? isso. Bendito seja seu Lacan, seja lá onde ele estiver. Acredito que nem em cima nem embaixo ele está. Está por aqui vagando, assim como os seus seguidores, né? Aí do seu ladinho ele. Hã? Aí do seu Quê? ladinho, Marcão, tá aí, ó, soprando seu É. ouvido. Eu vi aí ele passar pela sua curtida agora aí, nesse vento que está aí entrando. Lacan acabou de entrar por aí, vi daqui agora. Ele está aí no seu Fantasma quarto. lá, É, Mas eu, Eu achei que era o que essa estava atrás de você aí, André. tá atrás do André, não tá aqui não. Tá aí, ó, no seu cangote, soprando seu ouvido. gente, vocês estão falando isso só para me aliviar um pouco o meu nervosismo. Mas eu só queria colocar um ponto, que essa ficção é nossa também, né? Porque a gente atua o tempo todo, né? sim, A gente conta a nossa historinha atuando. sim. Nós atuamos, nós estamos o tempo todo aí atuando em cima aí da nossa história, dos nossos textos, não textos. É o ato de brincar,
né? Que é esse imaginário aí. A gente está brincando também, só que somos adultos, a gente atua, né? Mas a criança, ela tem um recurso que é o imaginário, então ela vai falar através desse imaginário, né? Ela vai criar cenários. E a gente também, só que a gente está lá, né, criando cenário usando o nosso discurso ali também, né? A gente continua sendo criança, sempre. Agora, a gente está falando do Lacan, e aí, né? Não vai ter jeito, né? Vamos ter que falar dele, né? Um pouco. É, Não, mas não. Porque, assim, havia um gozo ali. É isso que eu. sim. Um gozo no risco, aquela. Na adrenalina, né? Aquela sensação de perigo, de medo, né? E para ela, e o marido E ali. ela sustenta esse lugar. Ele E não ela sustenta, sustenta. ela sustenta esse lugar o filme todo. Sim, mas ela banca esse lugar. Ele Ela não banca mais, ele não banca. Isso que é o legal do filme. Ela banca e ela gosta desse lugar. Ela gosta desse lugar, por isso que eu falei, há um gozo, né? Aí vai ter que falar do Lacan, não tem jeito. Há há um gozo nisso, né? Tanto que o que eu também achei interessante, o que eu notei também, que depois, né, depois dessa fala, né, que ele externaliza para ela, olha, para mim já deu, eu não quero vivenciar novamente, né, essa experiência de risco, e ela não gostou muito, né, da fala dele, e logo em seguida acontece uma situação altamente arriscada ao ponto dela cortar a corda. Não sei se Ali ela foi perversa, né? Entre o meu desejo e você, eu fico com o meu desejo. cortou a corda, né, porque ele cai, ela vê que se ela continuasse ali, ela ia cair junto, né? E aí ela corta a corda e ele morre, né? Ele morre. Só que o que eu também achei interessante é que depois dessa cena, logo em seguida, ela vai para a Austrália. Quer dizer, é como se ela realmente não tivesse vivido o luto, entendeu? Ele morreu e a vida dele acabou e a vida dela continuou, entendeu? A vida dela continuou nessa pulsão de morte, dela se colocar em risco, dela querer aquela adrenalina, tanto que ela vai para um lugar que, quando ela chega, né, até acho que era o guarda florestal, né, do local, fala para ela, olha, as pessoas aqui, quando vão para esse lugar, elas sempre vão com alguém, elas não vão sozinhas, né? E mesmo assim, ela insistiu, ela foi sozinha, foi o que você falou, ela bancou esse lugar. Ela foi sozinha, né? E foi desbravar aquela natureza ali. Ela desbravou. Nesse desbravar a natureza que você está falando, a Clay vai falar dentro daquela parte da interpretação dos sonhos do Freud sobre o simbolismo do corpo da mulher. A Clay vai dizer que se desbravar a natureza, adentrar a selva, a cachoeira, uma caverna, é prescrutar o interior dessa mãe, né? Esse espírito aventureiro, subir montanha, desce montanha, entra em vale, mergulha em caverna subterrânea ou cavernas aquáticas. Clay vai dizer que na verdade, aí um ato puramente sexual em reviver esse útero, né? Enquanto Freud vai ali se potencializar a sexualidade da mulher, Clay abre um leque mais profundo sobre o útero dessa mãe, né? Então esses espíritos aventureiros sobe montanha, desce montanha, profissões ecológicas como essas de ordem de natureza, vai falar desse ímpeto de retornar a esse útero sempre de uma forma sexual, né?
Já que eu não pude engravidar a mamãe, então eu vou viver essa gravidez de uma forma aventureira, né? Entendi. E não só ela também, né? Porque acaba que o Ben, que é o predador, né? Ele também ele passa a maior parte da vida dele. Aliás, ele só consegue sobreviver a partir dessa viagem, né, ao útero da mãe. Então, tanto que no filme ele fala que ele precisa, ele fala para Sasha, não lembro exatamente, né, como ele falou, mas ele disse para ela no início do filme que ele tem necessidade de 2 vezes, pelo menos, na semana, ele tem que estar ali, né? Porque é uma necessidade dele, né? Que é como se ele estivesse ali buscando aquele útero, buscando aquela mãe, né? Na cachoeira, no rio, né? Nas matas, né? Como se ele estivesse ali realmente percorrendo aquele útero, né? E é onde ali ele se sente vivo, ele se sente Só completo. não é só o útero, não, tá? É Eu o, também. a Clay vai dizer que o desejo do menino e da menina, a inveja começa a partir da vagina e do útero. Clay vai dizer, né, conflitiva e de Piana, que a inveja da menina e maior parte do menino é porque a mãe tem uma vagina e um útero. Por isso esse ódio na vida adulta pelo sexo feminino. Há uma ali, quando essa castração não dá certo, há uma tendência homossexual. Ela tem uma vagina, ela tem um útero. Então, esse percorrer a cachoeira é, na verdade, visitar essa vagina. Engraçado você falando isso, realmente, quando eu estava vendo o filme, que eu ficava assim, vendo a paisagem, eu falei assim, gente, é tudo muito ligado ao feminino, né? É uma vagina, parece que ele está ali Sim, percorrendo a vagina, a mãe, né? A caverna, né? Eu fiquei assim, eu falei, bom, realmente faz sentido, né? Faz total sentido. E aí, logo em seguida, o que me deixou assim bem impactada, né? Que aí que eu comecei, eu falei, nossa, eu vou continuar vendo esse filme, que o filme tá bom. Mas eu fiquei impactada, foi exatamente na parte que quando ela chega, né, lá na montanha, num determinado lugar, e ela encontra o Ben, né? E o Ben oferece carne para ela. E aí ele fala, não, ela fala, né? Nossa, mas essa carne tem o nome da sua mãe? Aí ele fala, eu coloquei em homenagem a ela. mas Isabela, ele já tinha visto ela no posto antes. Ele cita isso. Antes, sim, verdade. Antes ele tinha encontrado ela no posto. E ali, o que me veio vendo o filme, que me veio em mente foi o conceito da Klein de identificação projetiva, né? Por quê? É como se ele identificasse algo na mulher, né? No caso, a mãe. Ele é como se ele tivesse visto a mãe naquela mulher, entendeu? O que eu até peguei aqui, ó. O que a identificação projetiva, né? É quando eu me deparo com uma pessoa e identifico nela algo familiar, né? E esse algo familiar pode ser uma experiência boa ou uma experiência ruim, né? Além disso, eu pego tudo, né, de algo que eu tenho de necessidade, que eu precisava que fosse preenchido e nunca foi preenchido. Então é como se ele
ele identifica, né, naquela mulher a mãe e projeta algo nela, né, aquilo que ele tem necessidade, que ele queria que ela preenchesse e ela não e quer que ela preencha, entendeu? Na Aquilo que a verdade, mãe ela corresponde. não projetou, não preencheu exatamente. E aí, exatamente isso. E ela acaba que ela corresponde. Ela Ela corresponde. corresponde. Ela Tanto é corresponde. que a questão da palavra predador, ele, ele é um grande observador, né? Ele não tem pressa em comer, em devorar sua presa, seja um animal, seja um assassino ou um sexual. Ele não tem pressa. Ele é um grande observador, né? E A tanto águia é não tem. um grande observador que o Ben, ele sabia tudo sobre a vida da Sasha. E ele até Sim, comenta isso com ela, né? ele está ali numa captura narcísica, enquanto que as outras vítimas, para ele, foi tipo mais um passatempo, com ela foi, na verdade, ali o que nós chamamos de prazer prolongado, né? Mas ali, quando eu falo ali do jogo, ele não está sozinho, é dual. Há ali, nessa identificação que você traz, uma transmissão psíquica, que é uma coisa fantástica, que nós, analistas, temos que estar atentos. Ela já aconteceu. Por que que me identifico com essa pessoa? Porque me simpatizei. Opa, deixa eu ver. Já aconteceu algo aqui nesse inconsciente, né? É o que Reich vai falar. Já aconteceu ali uma química. Ele até fala que a mãe dele era especial. E tem um momento que ele fala no filme para ela que ela é especial, né? Ele realmente ele faz uma. Ele vê nela a mãe. Ele vê nela a mãe, entendeu? O próprio nome dela já diz, né? Sasha é o nome russo, que em hebraico é Xoxana, e que Xoxana em português quer dizer Susana, e que quer dizer a rosa. E toda rosa a gente sabe que tem espinhos, né? Então ele foi para se ferrar, né? E se ferrou bonitinho. Tomou naquele lugar, graças a Deus, morreu no final. Que E bom. a rosa é um órgão reprodutor. Exatamente, mas aquela ali estava cheia de espinha, né? Tem certas rosas, a gente tem que tomar cuidado, gente, senão você vai ficar com a cara toda furada, tá, gente? É, tanto que a rosa, Peraí, é que eu olhei para a Soraya e não aguentei. a A rosa, bichinha tá quietinha, nem tava olhando. É, tá Tô legal, vou prestando ficar quieto. atenção aqui, Vou, ó. vou ficar quieto, Passei tá? o coisa na minha boca e tô, ó, prestando atenção na aula porque tá interessante. mas, Depois eu vou gente, assistir o filme. vocês estão conseguindo pelo menos entender, porque Uhum. Sim, eu é o que eu estou falando para todo mundo, que eu já falei para vocês. Eu estou estudando, eu estou conhecendo aos poucos a Klein, né? Então, psicanálise para mim é difícil, né? E, e aí eu tô estudando ainda. Eu não sou uma expert, né? Nem nada. mas Isabela, Estou gostando, estou todos estudando, nós aqui somos eternos estudantes da né? psicanálise. Todos nós aqui somos aprendizes. De uma certa forma, psicanálise, ela não é possível ensiná-la, somente fazer uma transmissão. Mas é um aprendizado da ordem do inconsciente. Tanto é que o comer do conhecimento é rever nossas verdades, né? Então, eu acredito que cada um às vezes tem uma demanda maior para Lacan, eu não tenho, não tenho vergonha de falar isso. Ou se uma demanda maior para Freud, é o meu caso, ou se uma demanda para Klein, ou se tem para o Jung. Ah, Jung é fácil. Sério que é fácil? Chupa o limão, depois vem dizer para mim que ele é fácil. Chupa o limão, olhando para o sol, depois vem falar para mim. De preferência lá nos Montes Apalache, em cima da montanha, chupando limão. Assim, eu tô aqui, para mim é um desafio, né? E
Eu estou tentando enfrentar, né? Porque realmente é difícil, sabe? E, e o que a Klein traz, assim, eu acho muito forte, é impactante. E ela foi muito corajosa de poder falar sobre essas questões, falar desses impulsos, né, todos nós humanos nascemos com impulsos destrutivos, né, que ela fala, impulsos de agressividade, impulsos de morte, né, enfim. E que E nós ela vamos fala morrer isso, com eles. Nós vamos morrer amando e odiando as pessoas, entendeu? Que a né? criança nasce com isso, né? Ah, eu vou Tanto fazer muita análise para ficar bonzinho. Para de ilusão, para de fantasiar. Você vai morrer que diabo. Se você nasceu demônio, você vai morrer demônio. Para com essa fantasia, que coisa horrível. Para. Gente, olha quem tá aqui com a gente hoje, o Anderson, coisa bonitinha. Ele chegou. Mas, ô, Isabela, ele Boa faz noite. o. Boa noite, Anderson. Oi, O Boa bem. noite. Boa noite. Deixa eu chegar aqui quietinho, aqui sem atrapalhar, mas tudo bem. ô Anderson, tudo bem? O Você viu? André não tem como chegar quietinho, não. Não é? Você assistiu o filme, Anderson? Qual? Cheguei O- agora. Ah, não, tudo bem. Você Ah, chegou sim, é o filme agora. que indicou. O Não, filme não do vi. Predador? Você Sei, não. sei, não Ai, vi, não vi. pois se você puder, é muito Eu quero interessante, ver, quero ver. Tá no topo da fila aí. né? Em- é, voltando aqui, né, gente, que a gente estava falando. Ele faz o mapeamento da vida dela e quando ele se aproxima dela, ele captura ela pela perda dos objetos dela que ele próprio roubou. Como é isso que eu ia até te perguntar, como é que eu não entendi isso que Ela você. volta ao acampamento e não acha os objetos dela. E Ah, sim. ele se apresenta como com cordialidade para ajudá-la e depois ele mostra onde estão os equipamentos dela. E ali começa a brincadeira deles de caçar um ao outro. E é isso que eu achei, essa coisa da brincadeira, né? O próprio nome do filme, O Jogo do Predador, né? Aquilo ali era um jogo, né? Era o brincar dele, né? Aquela criança brincando, ou seja, ele estava ali projetando os impulsos dele, destrutivos, agressivos, né? Projetando para o mundo externo, né? Através da brincadeira, através do jogo, né? Isso é que eu falei, nossa, interessante. E que ela poderia desistir, porque ela conhecia aquela Marta, ela poderia sair dali, ela não quis sair. Exatamente. Por isso que eu falo da questão aí vem a pulsão de morte. Ela bancou a pulsão de morte o É, tempo todo, é porque teve aquelas momentos. relações que a gente se pergunta, por que você não sai dessa relação? E a pessoa, ela paralisa, né? Como diz o Lacan e o Bill, diante da sua verdade. Ela não quer olhar para a caixa de Pandora e às vezes a gente faz a pergunta, mas por que você está nesse quadro de tanto o sofrimento, né? Ela sabia a resposta. Ela Uhum, podia sair. Tanto é que no filme ela já sabia o mapeamento daquela mata. Antes de ir para lá, ela já tinha estudado aquela mata. E o uhum. Ben também sabia que ela conhecia. Ela podia muito bem dar um olé nele e sair dali, mas ela ficou no jogo. Ficou no jogo, ela já tinha sacado, né, que ele queria pegá-la, né? Ela era a presa dele, ela já tinha sacado, e mesmo assim, tem até na parte do filme que ela vai nadar ela mergulha no rio, e ela nada, e ela vai até o barco dele. Ali ela poderia muito bem ter fugido, mas não, ela se aproxima mais ainda do Ben. Né? Eu estava até assistindo na hora, eu lembro disso na hora assistindo, eu falei, gente, mas espera aí, ela tinha que se afastar, ela tinha que fugir dali. Mas não, ela se arrisca mais ainda, né? É porque o Tanto é, gozo dela tá ali.
Esse é o perigo entre o prazer e o gozo. O gozo tem uma questão de captura narcísica. O Lacan vai bater nessa tecla, minha gente. O gozo é Tem, sede, né? Ele é o gozo- sede. mas ele tem uma coisa familiar. Por isso que sair da captura narcísica para alguns não é fácil. E aí, esse analista tem que estar muito afinado com a teoria com a transferência, de saber até que ponto esse paciente está enganando ele. Olha, tô bem, tá bem, você ainda tá lá, seu sem vergonhazinho, nesse seu gozozinho ali, né? Porque é familiar, por isso que chama captura narcísica. Entendi. Em vez dela pegar aquele barquinho e ir embora, ela fica lá. Exatamente. É isso que eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, mas ela, por que que ela não foi embora? Né? E ela já sabia que estava ali correndo risco. Mas justamente porque ela não queria ir embora, ela queria continuar se arriscando, porque esse era o gozo dela, né? É o gozo dela, né? E o gozo é isso, ele excede, né? É algo que excede, né? Sim, O prazer, né? E aí, é, uma outra coisa que eu observei, né, assistindo o filme, a Melanie Klein, né? Ela fala pela teoria dela das relações objetais, né, que o bebê, né, ela até anotei aqui para eu não me perder, né, ela chamou de posição que o bebê ele se encontra nos primeiros meses de vida de posição esquizoparanoide, né? Então, o que que é essa posição esquizoparanoide? É quando o bebê ele não tem uma visão total da realidade. Ele tem uma visão, como o próprio nome fala, esquizo, né? Dissociada, cindida, fragmentada, compartimentada, enfim, dividida, né? Então, ele não vê a realidade no total, né? E ele se sente ameaçado e perseguido, né? Quando ele fica com a mania de perseguição, por isso que é esquizo-paranoide. Então a Klein, ela não criou isso do nada, né? E tem um motivo de ser esse nome. Ela fala que a gente tem a posição esquizo-paranoide e a posição depressiva. E que um, vamos dizer, uma pessoa saudável, entre aspas, ela está sempre, por isso que é posição, né? Ela está sempre transitando de uma posição subjetiva para outra, ou seja, ela está na esquizo, na depressiva, enfim, ela está sempre, né, transitando, né? Ela não fica fixada, engessada naquela posição, né? Só que no caso do Ben, né? O que me pareceu ali é que ele ficou sim. nessa posição esquizoparanoide. Porque não houve, a castração não deu certo. Ele fica ali, Klein, não em transita. análise precoce, ela apresenta uma preocupação freudiana que ela vai ratificar. Klein vai rever os textos de Freud sobre castração. E ela mostra depois dali os perigos que vai acontecer com esse adulto não castrado. Em tendências criminosas, que está no plural, crises edipianas. Então, hoje a pergunta é: vivemos uma sociedade não castrada? Cabe a nós fazermos pesquisa, estudar. É esse ego muito frágil que tudo é motivo de fazer um espetáculo ou tirar a vida de alguém. Então, Clay apresenta ali, em análise precoce, em um congresso, uma preocupação puramente freudiana, porém ela mergulha na castração. E ela não abre mão dessa temática até o final do volume um. Ela termina o volume um falando de Édipo. E o Ben, ele não tem, mas ele tem uma coisa que a Clay vai complicar ele. Além dele ter o superego, ele sabe de uma coisa chamada
verdade, condenação, justiça. É que todo criminoso quer que a justiça recaia sobre ele. Então, ele não está totalmente livre da lei. A lei está lá, aparentemente não operando, mas ela está lá. Ele sabe o que é certo, o que é errado, ele sabe Sim, que o que ele está fazendo não é, né, correto, né? E a própria Klein fala, ela fala que a culpa antecede o o crime, crime. né? Eu também, quando eu comecei a estudar isso, falei, nossa, mas a gente aprende, né, que o perverso ele não tem remorso, ele não tem culpa. A Klein já fala que não é bem assim, ele tem. E ele tem porque ele tem um superego muito rígido, tirânico, Tirânico, tirânico. primitivo, né? Ela fala isso. E justamente pela culpa anteceder, né, o crime, né, é que ele é, Ele precisa praticar o crime para ter ele gozo. pratica exatamente. Mas tendências criminosas, vamos deixar claro aqui, está no plural. Gente, tem pessoazinhas ao nosso lado, muitas vezes, perversazinhas, tá? Que não mata a vida de alguém, mas que faz algumas artes, algumas levadiças. Pessoas que às vezes atormentam nossas ideias, né? Tem pessoas que às vezes nos alfinetam, mandam os emojis estranhos, mandam os vídeos estranhos, né? E você fica atribulado o dia todo. O Anderson tá ali rindo, né, Anderson? Então, vendo, eu estou sentindo aqui um coluio. Eu estou sentindo aqui uma transmissão. Eu estou ligado aqui na Terra, tá, gente? Estou sentindo aqui um conluio. Ontem começou a rir, não sei por quê, mas tá tudo bem. Tá certo. Eu vi Tem Lacan até entrar ali, um, entrar por uma cortina ali ainda há pouco. Eu vi Lacan entrar ali, eu vi. tem até uma parte aqui do livro, né, desse trabalho dela das tendências criminosas, eu até deixei aqui destacado que ela fala, né? Descobri que a tendência criminosa não se devia a um superego menos rigoroso. Porque até então, André, eu achava que o perverso não tinha nenhum superego, Ele tem. entendeu? Mas ele tem. E ela ainda fala aqui, ó. Não se devia a um superego menos rigoroso, mas a um superego que trabalhava em outra edição. É justamente a ansiedade e o sentimento de culpa que empurram o criminoso para a delinquência. Ao cometer seus crimes, ele também tenta fugir da situação edipiana. Sim. Aí ela fala assim, na minha opinião, tudo parece indicar que não é a ausência do superego, mas seu desenvolvimento em outras linhas, provavelmente sua fixação numa idade muito precoce, que seria o fator principal nesse caso, né? Que é o superego primitivo, né? Não quer dizer que nós, neuróticos, não praticamos o mal, mas entramos na culpa. Na questão de tendências criminosas, no plural, vai falar de pessoas que a castração realmente não deu certo ou que nunca aconteceu. É aquele amigo oportunista que rouba um projeto, é aquela amiga fura-olho que rouba um namorado, é tudo aquilo que vai muitas vezes danificar a vida psíquica do sujeito. É isso? Então, tendência criminosa não é necessariamente alguém que vai fatiar a vida de uma pessoa literalmente, mas são formas de perversidade, né? Um roubo, né? É, destruindo uma empresa, um sistema que vai ali, que faz parte ali de um projeto industrial, tudo isso faz parte de criminosos cujo o Édipo ali não passou por uma castração. Agora, no caso do bem, não. Ele está em busca agora de finalizar a vida dele. E aí vamos falar que nem Klein, né? Quem é que é a vítima na história? Klein vai fazer essa pergunta. O criminoso pratica o crime para ser punido. A criança pratica o mal para apanhar dos pais, não é? Então, quem é a vítima ali naquela história do filme? Eu fiquei com dúvida agora. Quem realmente é a vítima?
No caso ali, eu acho que é o É o bem. próprio Ben. Porque ela tá numa predisposição desse jogo e quando ela cansa do jogo, ela põe fim ao jogo. E ela mata os dois, ela mata o marido e mata o Ben. Né? E o final do filme, e ela sente um prazer matando Não, não, ela sente um gozo. ela sente um gozo, exatamente. Por quê? Vocês podem prestar atenção, no final do filme, ela, ela vê que ele morreu, ela escala, continua escalando, e quando ela chega lá no topo, né? A atriz também, né? Foi excelente, né? Aquele sorriso de gozo, de êxtase, sabe? Aquela, sabe? Aquele alívio, né? Nossa, eu matei. Prazer mesmo de matar. Aí é que você fala, ela bancou a pulsão de morte do início ao fim, entendeu? E realmente, né? E aí ela terminou matando o predador. E acaba que, ao invés dela, Mas quem dela é o ser a presa, predador, acabou que Isabela? quem a presa foi. Exatamente, ao invés dela ser a presa, acabou que quem foi a presa foi o Ben. Né? Isso que é isso. O jogo inverteu. No início, ela era presa, né? E no final, ela que se torna a predadora, vamos dizer assim, porque ela, de fato, literal, ela matou o próprio predador, o inicial predador, né? Ela acaba, ela realmente, ela coloca a pulsão de morte dela, ela banca até o fim, né? E uma outra parte do filme que eu achei assim muito também interessante é quando ele fala, né, que ele canibaliza a mãe dele, né? Literalmente ele come a mãe, né? E ele fala que ele come a mãe como uma forma de dela estar sempre com ele, Uhum. né? Da mesma forma que a Klein fala do seio, né? Que o bebê ele quer destruir aquele seio. Ele tem ódio daquele seio, porque ódio tem inveja, porque é o seio que nutre, que dá aquilo que ele não tem, Isso. que ele quer. Mas o seio, ele causa inveja. Vamos agora explorar por que que a Klein fala tanto isso e por que que há tanta repúdia hoje em dia do seio. Por que que há um combate sobre a mulher amamentar a criança em público. Para quem não sabe, o Brasil está no ranking da amamentação no mundo, é o Brasil, tá, gente? E é o país que mais se mata mulheres, tá? Enquanto que os Estados Unidos, desde 1920, as mulheres não amamentam os bebês via seio, o Brasil está no topo. Por que que o seio é um dos temas da Clay e do Winnicott? E por que que ele é símbolo de inveja? Clay vai dizer que tudo começa no seio. Eu acho interessante que tivemos uma aula sobre falos na pós, e o pessoal falou assim, gente, sabia que o seio para Lacan é um pênis? Hum? O seio para Lacan é um pênis, porque ele preenche uma cavidade. Verdade. E o pênis, ele é um objeto de inveja, de poder, de, de cobiça. É como se o Os, seio fosse o pênis da mulher. É isso? acredito que a mulher tem vários pênis, né? Se a gente for fazer um estudo simbólico aqui, vamos nos assustar aqui à noite, né? Soraya, fala, Soraya, falando do Lacan, Soraya, não fala. Ela vai falar, calma, ela vai falar. Mas o seio, ele é aquele que vai sensualizar, socializar, levar a uma independência financeira, emocional e sentimental, desenvolvimento intelectual e mental. Tudo isso, Clay vai enumerar no final da obra. E você fica de queixo caído. Peraí, tudo isso é o seio da mãe? Estou falando o seio, não o peito, gente.
Uma vez vieram falar assim: ah, mas o psicopata mamou. Não, meu amor, o psicopata teve o peito da mãe, não o seio. Seio é de outra ordem. E o Não vou. peito, e o peito ruim, né? No caso, né? Não foi o seio bom, foi o seio mau. Sim, porque ela amamentou pela via da culpa, da via da moral. Eu tenho que amamentar esse bebê. Foi o caso do Ben, ele foi amamentado. É tanto que Então, o seio da mãe, uma vez eu vi numa palestra, a pessoa falou assim: nossa independência financeira, na época não tinha maturidade para entender. Está ligado ao seio da mãe. Nossa, o pessoal saiu escandalizado, mas eu ainda estava no começo. Hoje, relendo Clay, falo, gente, mas não é que é verdade? A estabilidade, segurança emocional, e quando fala estabilidade, quando a Clay fala de estabilidade, não é somente financeira, é emocional. É, aí vem o Winnicott falando do holding, né? é o Não tem quanto como não essa falar. mãe envolveu, embriagou esse bebê nesse seio. E se esse desmame, que é uma castração, foi de ordem salutar, essa criança vai se desenvolver de maneira tremenda. Então, hoje eu compreendo inconscientemente o ódio desses seres não castrados sobre o seio da mulher. Hoje eu entendo por que combate, por que ela não pode amamentar em praça pública, por que ela não pode é, 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 parar numa praça ou num shopping amamentar, porque fala de algo muito mais profundo, muito mais rico. Ou seja, e Clay vai dizer: você vai morrer. Olha como é que aquela mulher também não estava pura, gente. Meu Deus do céu, esse povo não estava puro, não. Ela vai dizer o seguinte: você vai morrer com as marcas da mamãe. Você vai amar e odiar. Se ama muito alguém, se prepare. Vai numa bezendeira, vai numa vovó, vai no Musa Palácio. Você vai odiar essa pessoa em algum momento. Você vai querer jogar no penhasco, que nem o bem lá. Para com esse negócio. Vou fazer muita análise. Não, não vai adiantar fazer muita análise. Você vai ficar mais e mais ainda perturbado. Você, você vai amar, você vai odiar. Então, separa um calmante, uma erva cidreira, para O se Ben, acalmar. no caso do Ben, ele vê, né? Ele fica fixado naquela posição esquizoparanoide, porque a Klein fala que quando o bebê ele consegue transitar da posição esquizo para a posição depressiva, porque aí na posição depressiva o bebê ele consegue, numa única pessoa, no caso na mãe, né, amar e odiar, ele amadurece, ele se Sim, desenvolve psiquicamente. No caso do Ben, não teve esse amadurecimento, esse desenvolvimento psíquico, por quê? Porque ele não transita, ele não, continua, ele fica engessado naquela posição, esquizoparanoide, né? Ele é aquele bebê fixado na posição esquizoparanoide que não consegue ver a mãe na sua totalidade. Ela só vê mas, aquele seio, mas como ruim, né? O seio mas mau. ele não se encaixa em crise de pianos, não, tá? Vamos deixar isso bem claro. Crise de piana é esse ódio da figura da mulher. Ele não se encaixa ali não bem. Ele mata qualquer um bem. Ele mata Assim, homens, tanto ele homens e mata homens e mulheres. Exatamente, ele homens e não se mulheres. encaixa em crises de pianas. O Ben não se encaixa ali. Sim, Ele sim. não se enquadra ali. Crise de piana é esse ódio que eu tenho. E a Clive fala uma coisa assustadora, né? Essa crise de piana, desde pequeno, o menino tem pavor do corpo da mãe. São esses homens que não pode ver a mulher de costas, de vestido de costas sem sutiã. São esses homens que não suportam a ideia de que a mulher saiu de vestido de calça sem calcinha, que não suporta ver ela de decote, não suporta ela ver de batom ou esmalte vermelho, porque tudo isso é de ordem sexual flamejante. E claro, vai dizer, eles têm pavor do corpo dessa mulher por causa da mãe. O que acontece hoje? Qual o discurso das mulheres? Meu corpo, minhas regras. Por quê? Alguém, em algum momento da relação, quis
castrar ou fragmentar o corpo dessa mulher. Então, isso a gente tem que deixar bem claro. O bem não está nesse lugar. O bem está nesse lugar realmente da esquizoparanoide. Na questão da conflitiva edipiana, Clive vai dizer: eles têm pavor do corpo da mulher, não suporta ver nem sequer um calcanhar dela. Eles ficam apavorados. O Ben, ele projeta o ódio que ele tem da mãe, não só, não no corpo feminino, ele projeta nas pessoas. Tanto que ele mata Sim, homens e mulheres. Você vê os corpos dentro da sim. caverna, né? Ali na caverna, né? Que é, Tudo na tem verdade, a corpo. coleção dele. A coleção São, dele. são os seus troféus, Uhum. né? E que nessa caverna, como diz a Clay, a criança enche o útero da mamãe de bebês. Ali são os bebês dele. Olha, eu não tinha visto dessa forma. Não São os tinha. bebês dele, né? Olha. Por que Então, que ele tem tanto ódio da mãe? Ele tem ódio da mãe e ele fala no filme, porque ele chega num determinado momento que ele vai para a caverna e a Sasha tá com ele na caverna. Ele ele fala assim, a Sasha vê a fotografia dele com a mãe quando ele era bebê, que ele tem dentro da caverna uma fotografia preta e branca, né? Você vê que é uma foto antiga, né? E vê que era ele e a mãe. E ela fala: Você se parece muito com a sua mãe. E aí ele diz assim: A minha mãe, depois de tudo, e ele falava assim com ódio, né? Depois de tudo, ela dizia: Mamãe ama o Ben e o Ben ama a mamãe, né? Então, assim, E para aí, mim, quando ele fala tudo, esse tudo é o quê? para mim dá, A mãe abusava dele, batia. sim, para mim o que deu a entender para mim, na minha visão, é que ele era abusado, entendeu? E aí não depois só de tudo, abusado, como ou também seja, ele sofreu violências físicas, né? sim, sim, tanto que você vê, ele tortura as pessoas, ele tortura os corpos, né? Entendeu? Antes de matar, literalmente, Agora, né? aquela fotografia, Isabela, é o altar dele, tá? Em memória, Em memória, tanto que ele fala, minha mãe é especial, ela era especial. né? Sasha, você é especial, né? Ele Né? vê a mãe na Sasha, E entendeu? Ele vê a aí, mãe na e, Sasha. e aí na questão das crises de pianos, voltamos a Clay, quando ela diz o seguinte: esse homem que vai se relacionar com a mulher, não como homem e mulher, mas como a criança que vê essa mulher como mãe. Clay vai dizer que é um ego muito frágil, de um superego muito tirânico e cobrador, e que ele espera dessa mulher não uma mulher, mas que ele espera que ela tenha atitudes maternas, como. Acho que o melhor filme que explica essa parte da Clay é aquele filme adolescente, que aquele homem diz que a mulher dele tinha que acalmar ele, que a Mas no mulher caso, dele. vê a mãe boa. Não, E a mãe boa, mas do seio bom, aquela que o, nutre, que protege, que acolhe. não, não, Isabela, eu estou falando de uma situação psíquica em que esse homem não se relaciona com mulher como homem e mulher, ele se relaciona com ela Homem. não, na posição da criança ainda. Porque quando essa Entendi. castração dá certo, ele vai, de uma maneira edipiana, buscar um modelo que lembre essa mãe, mas não que ela venha a ser a mãe dele. Uhum. Nessa castração que não dá certo nas conflitivas edipianas, Clay vai dizer que eles não conseguem se relacionar com uma mulher de homem para mulher, mas de criança para uma mulher, vendo nela a mãe. Então fica Que aquela pergunta, né? Quem é que está se relacionando comigo aqui? É um homem ou é uma criança? Eu já vi até um vídeo, André, você falando isso, de uma mulher. Eu vi alguma reportagem, já tem tempo isso, que a mulher ela dava o peito para o marido, para ele mamar, dava o leite materno, leite para o marido.
Ali são acordos, né, Isabela? São acordos. Né? E ela falava, né? Realmente, de comum, foi uma coisa de comum acordo. Sim, Ela gostava de fazer isso, né? Ela gostava de fazer, tinha prazer de fazer, de fazer, de exercer esse papel, né? De mãe. Tem mulheres gente, que olha quem acabou de chegar. A Cristina acabou de chegar, gente. Olha quem tá aqui. Ô, meu pai. Olha quem chegou aí. ela viu o filme? Será que ela viu o filme? Ela não viu o filme. Não. Só Ah, eu vi o filme. que pena, gente. Mas eu acredito que eles vão ver o filme. Assim, o meu propósito aqui também é com as contribuições, né, que a gente está aqui fazendo, todo mundo falando, essas contribuições possam despertar, né, a curiosidade para as pessoas assistirem ao filme e tentar olhar o filme com um olhar kleiniano, né, porque a gente está estudando a Klein, né, e e eu digo para vocês, é possível, tem muito a ver com o que a gente está estudando, né? E foi isso que me deixou tão interessada mesmo em, em ver, em estudar e poder falar aqui um pouquinho, né, daquilo que eu entendi também, né? E, e assim, eu É tô. interessante, Isabela, que você falando sobre mãe, né? O áudio está vindo um pouquinho para mim atrasado. Eu não sei se eu estou interrompendo a sua Hum? fala, porque para mim está travando um pouco. É, e aí eu lembrei daquela música, né, do Zeca Veloso, Todo Homem, né? Que aí ele fala no refrão, todo homem precisa de uma mãe, né? Independentemente se for essa mãe, né, que foi boa, se foi essa mãe que não foi muito boa, mas, né, a música ela traz muito isso, né, essa coisa do todo homem precisa da mãe, né? E aí, o que eu fico pensando às vezes como mulher e como mãe, qual, é tentando entender um pouco, né, aí saindo da questão minha, como, embora eu não tenha como me apartar, né, de ser psicanalista, mas na minha posição como mulher dentro da sociedade, qual é a visão desse homem que não desgruda da mãe de jeito nenhum? Porque não desgruda nem da mãe boa, nem da mãe ruim. Fica sempre nessa posição de querendo a mãe. Mãe, 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 mãe o tempo todo, né? Se não casa com a mãe, casa com uma versão melhorada da mãe, não sei, mas continua com a mãe ali, né? Não esquece a mãe nunca. Meu filho é homem também, né? E tem muito essa relação. Embora, né, eu sempre tenha tido essa preocupação de dar asa, vai voar, meu filho, voa, né? Seja feliz, mas existe muito essa coisa. Que a Cris tem 2 filhos, né? Adultos. Continuam querendo a mãe? Não. Ela disse que não. Estão voando. Estão voando. Então, assim, eu queria entender um pouco, né, dessa posição do homem em relação à mãe, né? Vocês aí temos o Anderson, o André aí, se vocês podem compartilhar um pouco, né, dessa visão da mãe, né? Quero minha mãe o tempo todo. E a mãe não É, deixa nunca de exercer a função de mãe. Ela meio que é apagada de mulher, né? E é mãe. E aí ela é sacralizada, né? Porque é, quando a gente sacraliza uma coisa, põe no altar e a mãe fica lá, né? Só falta fazer uma oração para sua mãe e, né? É aquele discurso, né? Mãe é sagrada. Né? A gente não escuta isso? A gente escuta isso, né? No o meio eu, acre- social, né? eu Mãe é acredito, eu sagrada. acredito que essa fala da Soraya, ela vai corroborar o que muitos outros pensadores da psicanálise vêm falando, e o Lacan, ele vai falar numa aposta de uma nova moeda para esse século. Ele não diz o nome. Tanto ele e Jung vai falar de uma nova moeda. O Jung é mais descarado, ele vai falar do retorno do feminino, também não diz o que que é. Eu acredito que, como o livro A Grande Mãe diz, né, nós sofremos um batismo de sangue no útero da mãe, né? E quem aqui fez teologia sabe
da importância que é o batismo, né? Desde das religiões mais antigas pagãs até as mais históricas. É, na verdade, um pacto, um selo, uma lealdade, né? E o próprio Eric Neumann, no livro A Grande Mãe, vai dizer que lá no útero a criança é batizada com sangue, o sangue, né, que marca e demarca. E a Clara, ela praticamente ela diz, vocês estão amaldiçoados. Ela diz isso com outras palavras, mas ela diz nas entrelinhas, nós estamos amaldiçoados, a mãe está ali o tempo todo, nossas escolhas estão ligadas a ela, nossa paixão pela profissão está ligada a ela, nosso amor à pátria, ao esporte, a uma aventura está ligado a ela. Tanto é que o ato de comer é em memória da mãe, que o primeiro ato afetivo nosso foi o seio, assim que a gente sai do útero, né? Então, é algo, dentro desse discurso, desse texto que a Soraya nos traz, repensarmos todo esse movimento que está acontecendo no planeta em torno da figura da mulher, né? E E aí entra aquela fala do Freud, né? Freud já estava em dúvida se a genitália definia o sexo. Depois ele fala, olha, nós somos, nós somos homossexual, tá, galera? Vamos parar aí, porque tem hora que a gente vai tender para o outro lado, então. E depois o Freud vai dizer, não, nós temos aí o duplo desejo, queremos mulher, queremos homens ao mesmo tempo. Mas nós vamos ver que tudo isso também está ligado à mãe, né? Então, a paixão por uma profissão, a arte de estar ali, está ligado a essa mãe, está ligado a esse seio. Então, a escolha da mulher que você quer amar, né? Ela pode não ser fisicamente ligada com a mãe, mas ela traz traços psíquicos fortes dessa mãe, né? Ainda mais se essa mãe tem os pés no Monte Apalaches, não vou dizer nomes, mas haverá sinais, né? Tá rindo. Pode rir à vontade, é assim mesmo. Eu tenho que rever minhas invocações ainda esse ano, gente. Estou falando sério com vocês, hein? Então, pode rir, Cristiano. O negócio tá estreito na terra. Eu estava com o som aqui desligado para poder dar resposta às meninas. Eu nem sabia depois que eu vi. Então, eu acredito, Soraya, que não há assim uma resposta definitiva. Eu acredito que há um movimento inconsciente em retorno a esse útero, Então, na que é o verdade, que é o que bem faz. Ele volta o tempo todo naquela caverna. Ele não sai daquela caverna. quando a gente fala que, no caso, o homem, ele quer a mãe, na verdade, ele quer o útero, né? Porque é ali que ele tem, que ele se sente completo, né? Tanto é que a busca pela estabilidade financeira está ligado ao seio da mãe. A estabilidade financeira, a estabilidade profissional, fazer o meu nome no mercado, ter credibilidade, está ligado ao seio da mãe. Olha que coisa assustadora, gente. E essa coisa que a pessoa briga, né? Eu quero fazer o meu nome, quero estabilizar minha carreira, quero ter uma estabilidade financeira. Gente, tudo isso são movimentos inconscientes, involuntários, ligados a quem? À mãe. E a Clive fala o seguinte: olha, você vai morrer com essas marcas, ou seja, você está amaldiçoado. Entendi. Então, respondendo aí, não sei se eu respondi a Soraya, né? Fazer o quê, né? Às vezes eu me pergunto se eu não estou rodeado da minha mãe, né? Às vezes eu faço essa pergunta comigo, né? Se não é minha mãe que está em volta de mim, várias mulheres em versões diferentes. Foi boa a pergunta que a Soraya fez. Vou até dormir com essa hoje. Quem são essas mulheres à minha volta? Será que não é minha mãe em cada uma delas? Hoje eu vou passar a observar. Quem será a malvada? Não direi nomes, mas haverá sinais. E a pessoa, a colônia de férias dela é lá nos Montes da Apalache. Pior. E detalhe, há um grupinho aqui em conluio com ela. Não direi nomes, mas haverá sinais. Um dele está aqui rindo, quietinho, mas ele rindo ainda há pouco. Ele estava rindo aqui. Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa mais para perguntar. Tô pensando aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar.
O nome do filme que eu nem vi, É O Jogo do Predador. O Jogo do Predador. É no Uhum. Netflix, Cristina. Tá. Netflix. No Netflix. É, Eu queria que você falasse um pouco para nós, não é sobre o empoderamento da Sasha, mas me parece que a Sasha apresenta algo ali que o Ben não estava esperando, uma autonomia. Os homens não temem mulheres empoderadas, né? Eles temem mulheres emancipadas emocionalmente. E como diz o Zimmerman e o Bion, a autonomia psíquica, ela não se, ela é uma conquista. E é isso que está acontecendo hoje no mundo, né? Há mulheres emancipadas financeiramente, mas não emocionalmente, né? Há mulheres hoje que estão se emancipando emocionalmente, psicamente, e isso assusta. Quando eu falo homens, não são homens que foram aí bem castrados, homens mal resolvidos edipianamente. Me parece que a Sasha está nesse lugar que, quando ela não se importa com o seu marido, ela está brigando pelo espaço dela, Isabela. brigando pelo espaço dela. Porque ele quer parar de praticar aquele esporte. Ele quer parar. Ele quer Ela parar e não. ela não. Ela quer continuar. Ela quer continuar. Tanto é. Tanto que ela demonstra essa autonomia realmente. Quando ele morre, ela continua. Ela não Sim, precisa dele. Ela não precisa dele para caminhar. Ela é, continua. ela nem sequer vive esse luto, se é que ela Eu passou também, pelo luto, né? eu também notei isso, que o filme ele tem a cena que ele cai, morre, aí já começa. E um ano depois mostra que É, ela está indo para essa floresta. exatamente. A gente não vê no filme ela fazendo luto. Não vê. Não vê. Não vê. Essa autonomia dela no filme não seria ela dar conta do próprio desejo? Porque, assim, nós Exato. mulheres, socialmente, historicamente, né, dentro do discurso que a gente vive, né, se a gente for olhar para o lado social, a mulher, ela foi ensinada a desejar o quê? Ser desejada. Então, ela, culturalmente, ela precisava ser escolhida pelo homem para que ela pudesse casar, formar família. Então, o desejo dela seria em torno dessa família, né, dessa posição de serviço, né? E o homem não. O homem ele foi educado, né, socialmente falando, para o próprio propósito. Então, a gente vê, né, que esse desencontro entre homem e mulher, porque o homem ele está muito voltado para si e para aquilo que ele quer construir, digamos assim. Então, a gente vê muitas mulheres reclamando, mas fulano prioriza o carro, fulano prioriza o trabalho, fulano prioriza isso, não me prioriza. E a mulher nessa posição, né, de me dê atenção, me deseje, olhe para mim, olha aqui a sua casa, né? E aí a gente vê também que os homens, eles culturalmente não trocam de mulher, eles mantêm, né? Mesmo que se separem, eles mantêm ali aquele mesmo Padrão. padrão, logo casam, porque Uhum. eles não têm eles não conseguem suportar, né, digamos assim. Isso eu estou falando num contexto histórico-social, tá? Não é generalizando, mas é o que a gente vê em grande maioria. E aí você vê, né, e aí o que acontece hoje? A mulher, ela tem buscado mais orbitar em torno de si, construir, né, o próprio desejo, que não é mais o desejo de casar-se, ter filho, muitas estão, né? A gente tem aqui aí essa tentativa de resgate. E aí a gente vê movimentos, né? Quando a mulher ela faz esse movimento de tentar autonomia, a gente vai ver movimentos de pessoas tentando resgatar a masculinidade, né? Como aquele ator que propôs um curso, né? Fala Vários não. nomes a ele, porque e aí ele em rede nacional, num programa de televisão com a Vera e a Conelli, ele diz assim, não, porque há índices de que as mulheres matam muito mais os homens do que os homens as mulheres. Cara, aí você tem coragem de falar uma coisa dessa. Então, assim, aí você vê, né, que
como caminha, né? Como o homem tem muita questão com a própria masculinidade, né? E a mulher nessa posição hoje, nesse discurso atual, ela questiona essa posição do homem porque ela diz assim, olha, meu sonho não é mais casar e ter filhos, hoje em dia. Meu sonho é existir, é ter meu desejo, é ter minha profissão, mas ainda é algo que está muito no começo, por quê? Porque ainda a gente se depara, né, com a mulher ainda querendo ser mãe, mas aí ela acumula funções, né? Ela acumula a função de que trabalha, ela acumula a função de que busca independência financeira, mas ao mesmo tempo ela deseja maternidade, ela deseja a família, e ela ainda é colocada em posição de servir, né? Ela ainda não foi deixada dessa posição de servir. Então, talvez, né, essa personagem do filme, ela seja essa mulher já, né, dentro Sim. desse contexto que deseja mais, digamos assim, não deseja, não é aquele sonho de princesa, né? Ah, é minha família, meu filho, né? Mas é aquela, eu quero viver a vida, eu quero aproveitar, eu quero também construir um Sai propósito, desse digamos assim. lugar de viver para ser o desejo do outro e passa a querer viver o seu próprio desejo, Em né? nenhum momento a Sasha passa uma mensagem de movimento histérico. Ela passa uma mensagem tipo: eu não abro mão do meu desejo. Não Mesmo abro que, mão. você- mesmo que eu ame você. Ela amava aquele marido. Eu acho Amava. interessante. Ela amava ele. Mas eu acho interessante é que o filme deixa claro: Sasha está brigando pelo desejo dela, o espaço dela. E banco o desejo. Ela Ela banca banca o desejo até o final. até o Ela final. vive, ela vive aquela adrenalina de boa. Encontrei agora aquele que vai surfar na onda da minha loucura. E os dois ali faz laço, Uhum. né? E ela vai até o fim. E flertar com a morte para Sasha é um gozo. Sim. E você vê que nas horas mais perigosas, ela consegue manter a calma. Sim, ela tá no gozo, gente. Ela mantém a calma e o próprio Ben percebe isso também. Tanto E é que isso ele que fascina ele. que fascina ele. Exatamente. Eu Os também, eu dois também estão, vi os isso. dois estão ali numa captura narcísica, Uhum. entendeu? Os dois estão na captura narcísica. Então, a identificação ali foi de ambas as partes. Sim, sim. E no final, eu lembrei agora você falando que no final ele olha para ela e ele fala assim: Você acha que eu tenho algum problema? E aí ela fala: Eu acho que você foi muito machucado. Eu sinto muito que você tenha sido muito machucado, né? Ela fala isso para ele, né? E aquela a parte que ele tira os dentes, né? E mostra, né? Que tá o dente todo afiado, né? E ele na hora que ele vai, isso que eu também achei interessante, quando ele vai morder a mão dela, né? É, e vê que ela não ficou em pânico, que ela conseguiu manter a calma, sabendo que naquele momento ela podia ser destruída, né, morta, ela consegue manter a calma, ele percebe essa calma e aí na hora que ele vai tentar morder, ele não morde, ele não destrói a mulher. É aquela mulher que não teme o homem. Ali é o feminino. Mas Hum, ela tá, então, a gente pode aí associar ela tá numa pulsão de de vida mesmo com ele na pulsão de morte, indo para os termos Ela freudianos tá, aí. ela tá numa pulsão de morte, Soraya. Por pulsão que de que ela estaria morte, numa também Ela tá pulsão numa de vejo. pulsão, morte? ela tá numa pulsão de morte. Por que que ela está numa Porque pulsão de morte? ela tá flertando o tempo. Porque porque ela flerta com o perigo. O Não tempo quer dizer, todo. o tempo todo, ela não tá com medo. Nenhum. Nenhum medo. Então, Desde o início do filme, peraí, a quando Soraya ela tá com dúvida ali. Ela tá com dúvida.
Mas, tipo assim, olha só, é que eu tô pensando aqui, ela tá com uma coisa, ela é uma de morte, mas ela não se lança na morte, ela A gente não escutou. Eu não deixa eu escutei também. pensar Tô aqui. aí. Tá com a bateria fraca. Consegue me ouvir? Sim? Espera aí, só um minutinho. Então, a minha dúvida é o seguinte: eu não assisti o filme ainda, né? Mas aí vocês disseram que ela matou o assassino. Cortou. Aham. Ela mata, nesse caso, ela mata porque ela se defende ou ela mata por matar? Ela mata por se defende, mas Ela mata, inconscientemente falando, também mata por matar. ela mata por matar. Eu também vejo dessa Porque forma ela também. teve chance de sair dali daquela mata, de fugir. Mas ela fica no lugar do perigo, ela não foge. Uhum. Aí a Então, mas pergunta quando é, ela mata ele, ela mata para se defender? aparentemente se mata para se defender, mas à luz de uma observação inconsciente, ela mata por prazer. Tanto é que ela ri no final do filme. Ela deita no final da montanha e ela expressa ali um gozo no rosto. Por isso que no final ela se torna a predadora e ele a presa. Mas eu acredito que ela sempre foi a Entendi. predadora. Ela sempre foi a predadora. O que a Ah, eu gente não já. está o que a gente não tá entendendo aqui é que a Clay vai dizer que esse que comete o crime está pedindo para ser punido. Sim, Então, a culpa precede o crime. Ela fala isso. essa Verdade. mulher que é morta, ela é a vítima ou esse que mata que é a vítima? É isso que esse filme nos convida a refletir, à luz da criminologia da Clariana. Clay vai dizer: essa criança que comete delito pede para os pais machucá-la. Esse criminoso que rouba pede para ser punido. Então, essa mulher que hoje é morta, ela é a vítima ou quem está matando é que é a vítima? É isso que esse filme nos convida a fazer uma leitura dentro do que a Clay fala de tendências criminosas. A vítima ali não é a Sasha, é o Ben, porque desde criança ele era vítima. E agora ele encontra alguém que se faz de presa, mas que tá ali tendo gosto, se divertindo com a situação. E ela, a primeira oportunidade que ela tem, que ela revive o acidente do marido, ela mata ele. Se a gente pensar, o Ben, ele é Aquele vítima penhasco, Isabela, é o penhasco que ela estava no começo do filme. no começo do filme. E Só ele que, morre como o marido dela morreu, da mesma só forma. que numa situação geográfica diferente. Ela não matou o marido também? Matou. Matou. Ela corta a corda. Eu E tenho, aí Ela ele corta a corda. eu tenho uma dúvida nessa questão da corda ali. Fiquei pensando, né? Nessa cena da repetição da corda. Primeiro com o marido, depois com o predador. Aham, A gente poderia pensar no sentido de uma compulsão à repetição? aham. E a corda é o quê? O cordão umbilical, né? Vamos cortar essa corda? Eu não quero ninguém amarrado em mim. Olha aí. Porque A se eu ficar corda, amarrada a ele, eu vou morrer, eu vou deixar de existir. é esse Eu cordão não, umbilical. se eu ficar atrelado a ele, eu vou morrer. Tanto que ela Eu falou, vou... eu cortei porque eu vi que ele estava caindo. E se eu não cortar, né? Ela fala no filme, eu ia cair também. Então eu cortei. Ou seja, se eu ficar junto de você, eu não posso viver, eu não posso ser eu. Então eu tenho que cortar. E a corda simboliza o cordão umbilical. Entendeu? Eu te amo tanto que eu vou ter que cortar você. Vou deixar você partir da melhor Então, maneira mas aí possível. se a gente for pensar pelo simbólico da coisa aí, né? A gente estava falando da relação dele, do bem, com a mãe. A relação do homem com a mãe é essa relação de eterno namoro, né? Eterna dependência. A relação dela ali, né, que está expressando uma corte do cordão umbilical, é de. Porque, assim, Não a dependendo. relação da mulher com a mãe é um pouco diferente. Sim. A relação da mulher com a mãe é
existe, né? Principalmente se a mãe for histérica, ela vai ter aquela competição com a filha, né? Uma vai querer eliminar a outra, né? Então, assim, a mãe vai querer eliminar a filha ou vai fazer com que aquela filha não exista, de jeito nenhum, né? E aí, se a gente pensar na relação dela com essa mãe, quando ela corta esse cordão umbilical, qual é o movimento que ela faz em direção a essa mãe, sendo ela mulher, né? A gente viu o movimento do homem, né? Que é aquele movimento de eterna dependência. E ela não, ela mata a mãe. Ela mata a mãe de muitas formas. Como é que Sim, seria isso? Ela tomar o mulher. lugar dela. Nesse ponto, ela se identifica com o Ben, porque o Ben mata a mãe e ela também mata a mãe. Mas o Ben Sim, mata a mãe de outra forma, porque ele mata a Sim, mãe pelo afeto, né? Por aquilo que a mãe não pôde dar, exatamente. pelas coisas que a mãe fez a ela. Ele. Ela, quando Uhum. mata, ela premedita, ela se coloca nesse lugar de vítima, ela se coloca no lugar dessa mãe que faz o mal, ou seja, na verdade, olha o que ela faz, né? Ela se coloca no lugar da mãe para ele. Por quê? Porque ela deve ter observado ele e ela vai conduzindo ele a falar, a contar a história dele. Ele se abre com ela. E aí Uhum. eu ainda vou assistir o filme. E ele se abre com ela. Então ela faz com que ele fale, mostre a fragilidade. Mas a partir do momento em que ele mostra a fragilidade, diferentemente da mãe que diz assim, ó, eu faço, mas eu te amo. Na verdade, ele mostra a fragilidade e ela vai lá e mata. ela não acolhe. Não, Não, ela não pode. Ela não acolhe. ela não Muito pelo acolhe. contrário. A mãe Muito. faz porque existe um gozo ali da mãe, né? Ali ela está reproduzindo algo também que ela machuca e ao mesmo tempo acolhe porque é a forma que ela tem de amar. Então ele sobrevive. Com a mãe ele sobrevive, mas com ela não. Ele mostra fragilidade achando que vai reviver ali a situação com a mãe, na verdade ele Ela é não, a ela vítima não dá dela. continu, ela, Sasha não dá continuação a esse cordão umbilical. Sasha me parece que é um modelo de mulher que está aqui assim, olha só, eu estou aqui, mas eu não vou seguir o protocolo de que você espera de uma mulher dentro do que você esperava da sua mãe. Sim, Me mas aí parece a que gente está ainda vendo a relação dela com ele, mas a relação dela com a mãe. Como é que a gente vê a relação dela com essa mãe? Porque assim, tá, o filme gira em torno dele, mas assim, a protagonista do filme ali, ele e ela, né? Você tem sim, aí o simbólico dela, da relação dela com a mãe, que é uma, e você tem a relação dele com a mãe. E ele ali naquele desenrolar da história acha que ele vai reviver porque assim, ele tá numa compulsão à repetição, porque ele vê essa mãe que sim, fica tentando matar, consertar e matar, né? Porque aquela culpa ali, né, como vocês já colocaram muito bem, ele precisa daquilo ali para que ele consiga reviver a relação com a mãe. Só que ela não faz isso. Então, qual é a relação dela com a mãe? Uhum. Isabela, eu vou deixar com você porque como se diz, eu não estudei bem a Melanie Klein, entendeu? Que ela Olha, também ela também quer, ela quer matar essa mãe para ela poder existir também. e provavelmente essa mãe com ela deve ter sido aquela mãe que tentou anulá-la a Histérica, vida toda. E aí, o que histérica. que ela faz? Diferentemente dele, ela depõe a mãe. Ela corta o cordão. Ela Ela corta. corta o cordão. E aí, se a gente trouxer isso para a nossa vida, para o nosso. A gente usa o filme que é o extremo dali da representação e a gente traz isso para o lado simbólico da coisa, né? A gente vai para a interpretação simbólica. Por quê? Porque ali ela está na violência extrema. Mas chega um momento da nossa vida que a gente precisa cortar esse cordão umbilical ou não. Precisamos. Ah, eu acredito também que precise cortar. Em Até. Eu algum acredito. E aí, momento, em quando ele algum fala da momento morte ali, precisamos. é o sepultamento dessa fantasia, né? E a gente cria novas formas de viver, né? Com a mãe, né? Ali no caso de conviver com essa mãe, mas existindo.
Mas deixa eu entrar numa questão arquétipa aqui, gente, embora eu não conheça profundamente esse teórico, mas é a proposta de, no futuro, não tão distante, a gente estudar ele, e eu não vou dizer nomes, mas alguém daqui também pretende aderir a essa clínica, não direi nomes, haverá sinais. É, ela também, quando volta para esse lugar de esporte agressivo e perigoso em montanhas, vales e cachoeiras, é também um retorno à mãe. Não é Klein fala somente isso. bem. Não é somente Mas bem. ela não retorna pela via do afeto, digamos, para recuperar a mãe. Ela retorna para matar a mãe. Aí Ele eu vou retorna ter, para recuperar a mãe. eu Sempre. O vou retorno ter, eu dele é vou para ter que ver, recuperar. eu vou ter que ver o filme de novo aí para ver essa parte aí e analisar. Eu Ela também. retorna para a mãe para não matar. Eu vou ter que rever isso aí. Como retorno para alguém se eu não quero matar ela? E para que eu estou retornando? Para fazer reparação? Ela volta para fazer reparação? Seria isso, gente? Não sei. Ou para Porque, ser vista, porque, talvez? não, porque o processo de reparação a gente vai fazer eternamente. Isso é nosso. Nós vamos sempre reparar o objeto amado. Eu te danifiquei, mas eu agora você. Então, Mas a gente vai sempre reparar quando a gente consegue transitar as posições subjetivas, sair da esquizo e ir para a depressiva. mas a Sasha consegue fazer isso, sendo que sem muita culpa. Ela está ali brigando pelo desejo dela, Isabela. Ela Uhum. faz isso sem muita culpa. Não quer dizer que a Sasha não sente culpa, ela sente, mas ela não é dominada por essa culpa. Eu acredito que Sasha vá para esse movimento fazer reparação, mas não no sentido de matar a mãe, como a Soraya está falando aqui. Ele não, ele vai para matar a mãe nesse lugar. Ela não. Ela vai para fazer ela vai para fazer uma reparação, que para ela também é um gozo. Uhum. A reparação, nós vamos fazer sempre a reparação, independente da idade, independente do grau de conhecimento, vamos sempre fazer reparação com o objeto amado. É uma forma de dizer que eu ainda te amo. Entendi. Gente, nós estamos chegando ao final desse pequeno seminário. Alguém quer fazer alguma contribuição final? Você está falando, ela falou, a Soraya falou do esporte, né? Você também no início falou da questão as pessoas que gostam desse esporte da adrenalina, né? A Klein também, eu tô aqui com um livro, né? E ela fala aqui que ela fala assim, ó, gostaria de apontar para um meio através do qual boa parte da agressividade e do sadismo podem ser trabalhados, inclusive fisicamente, o esporte. Sim, Ela sim, fala do esporte. Desse modo, é possível realizar ataques contra o objeto de ódio numa forma permitida pela sociedade, né? sim, Aí vem, não deixa de ser uma forma de sublimação, sim, né? Aí vem o Freud, né? Pela sociedade. Ao mesmo tempo, o esporte serve como uma supercompensação para a ansiedade, pois prova ao indivíduo que ele não sucumbirá ao agressor. Então, talvez esse ato dela de escalar, do montanhismo, de repente, eu estou aqui pensando na pergunta da Soraya, de repente era uma maneira de sublimar o desejo de matar a mãe, né? Sublimar a agressividade que ela tinha com a eu mãe. não mato a mãe, mas eu mato os homens. Está bem claro, está bem explícito ali no filme, né? Eu não vou matar a mulher, mas eu vou matar vocês. É porque ela mata homens, ele mata pessoas. Não, peraí. A Sasha está deixando bem claro, eu não vou matar você, mulher, mas vou matar você se cruzar o meu caminho. Ela não poupa aquele marido, gente. Ela não Não. pensa duas vezes. Sabe aquela Uhum. coisa? Entre o meu desejo e você, eu te amo. Gente, que filme pesado. É pesado, também achei. Ela acaba com o amor romântico.
Uhum, Aquele filme acaba com a ideia de amor romântico e acaba com o negócio de princesinha no castelinho. Entre o uhum. meu desejo. Cara, eu te amo, mas eu te amo tanto que eu vou ter que te matar, cara. É por amor. E Clyde disse que a gente mata por amor. Olha que coisa do capeta. A gente mata por amor, gente. É sério. Freud também É, vai dizer que a gente mata por amor. É, tão rindo, gente. Né? Vou até beber mais água, peraí. eu Nossa, tá também. sério. Ainda bem que é água com gás. Puxa vida, separei na hora certinha, bichinho. Vai dizer que o sujeito mata por amor, cara. O negócio é sério. Aquela mulher não tá disposta a matar a mãe, não, gente. Agora que a ficha caiu. Ela tá disposta a matar esses caras que cruzar o desejo dela, gente. E na vida real, aquela atriz é assim, gente. É aquela história, eu não vou Agora que viver eu o me que. toquei, aquela atriz na vida real, gente, olha que coisa, meu pai do céu. Aquela mulher na vida real, o cão, gente. Agora que eu me toquei, aquela atriz, gente. Pode rir, menina, pode rir, fica à vontade, filha. O riso é solto. Mas aí, o André, se a gente entrar na dimensão do feminino, é igual assim, se a gente for pensar, né? Eu vou trazer um pouco daí desse teórico que a gente está tentando estudar, né? Que eu estou tentando, assim, eu tenho resistência com ele, mas um dia eu vou. Se a gente for pensar, né, no feminino, o feminino ele não é só amor. Não estou dizendo Não. feminino não mulher, né? Eu estou dizendo assim, porque a gente, nós mulheres, a gente tem Será? mais essa questão. Será que ela está vivendo o Mas a lado natureza, sombra do arquétipo da grande mãe? não, assim, pensando na natureza em si, se eu faço alguma coisa, né, ali, né, com a natureza, Ela ela vai me reage. devolver de forma muito agressiva, né? Então eu vou ter gente, eu vou ter deslizamento, eu vou ter uma série de coisas ali, porque o homem ele entende que ele consegue dominar a natureza, e a natureza vai e ela vai destruindo tudo. Então, assim, essa questão, né, a terra que gera, né, e a terra que dá o fruto, o alimento, é aquela mesma que destrói. Né? Então, acho que isso é muito mais acentuado, digamos, essa maldade no feminino, né? Muito mais até do que no masculino, digamos assim, no aspecto masculino, né? Indo por esse lado da natureza, né? Se a gente for observar a questão da natureza, né? A natureza nutre, mas ao mesmo tempo mata. É, o que você está falando é muito sério. É como se quanto mais o homem tenta colocar a natureza à sua servidão, mais a natureza te destrói. Né? Aquela coisa, né? Quanto mais você tenta me colocar para te servir e não eu me servir, não eu viver, né? O meu desejo, mais eu te destruo. Ela é esse tipo de mulher mesmo, né? Eu Sim. vou entre o meu desejo e o teu, eu vou viver o meu, e se eu tiver que te matar para viver o meu, eu te mato. Ela E é esse mesmo tipo te de mulher, amando, eu vou te mesmo te matar. amando. Exatamente. Né? Aí quebra a ideia do amor romântico, quebra a ideia da mulher frágil que está apaixonada. Ela não pensa duas vezes. Não. Uh-uh. Ela corta o cordão umbilical, o bichinho cai do penhasco, desaparece do mapa, né? Lá se foi mais um, tadinho. Aí matam também. Olha, meu Deus do céu, gente, que mulheres são essas? Meu pai do céu, parece nem irmão mais sair de casa mais, gente. O negócio tá ficando sério, minha gente. O filme é bom, né, André? O outro quer falar, ele quer trazer uma pérola para nós, de fechamento. Traga, Anderson. Então, eu não vi o filme, eu tava aqui ouvindo só. E eu acho que eu vou ver o filme daqui a pouco. Prepare. Vou dormir com essa angústia, né? E mais assim, eu fiquei pensando, né, em tudo que vocês falaram do filme e duas coisas me chamaram a atenção, assim, com relação ao filme, né, mesmo sem ver. Eu acho que é interessante ter essa visão externa de alguém que não viu o filme, porque aí a minha capacidade de interpretação agora, ela vai se basear basicamente no discurso e não na narrativa, né? Então, a narrativa vocês resumiram aqui e tal, mas o que é que essa narrativa me, me disse, assim, me trouxe de informação enquanto discurso, né? Então, o que eu percebi, assim, eu posso estar errado, eu estou aqui formulando ainda.
o que eu percebi é que há um constante deslocamento aí, né, nesses personagens, né? Porque como eu tenho estudado muito já há alguns anos, assim, há alguns 5 anos, as instâncias de poder na sociedade, né? Então minha base muito é Foucault e Judith Butler. E Judith Butler traz muito essa ideia do feminino, né? E o que eu percebo é que há um deslocamento das instâncias de poder nesse filme, né? Então, numa primeira instância, é, esse poder de destruição, esse poder de, de manutenção de um domínio sobre o outro, que a gente sabe que é historicamente atrelado à figura do homem, né? É, começa com esse homem, né, com esse Ben, que ele está ali nessa ideia quase instintiva e ancestral, né, do homem enquanto caçador, do homem enquanto aquele que cria armadilhas e leva para casa aquela presa, né, conquistada. E no caso aí, trazendo para o filme, ele não quer essa presa como alguém, algo que vai alimentar a família, mas algo que vai alimentar o próprio gozo, né, digamos assim. Tanto que ele faz essa espécie de coleção de souvenir, né, como o André falou aqui, para poder dizer, inclusive, para ele mesmo que ele é capaz. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele é capaz de fazer uma atrocidade dessa, ele precisa desse reforço silencioso de que ele é capaz, porque, na verdade, talvez ele nem acredite que ele seja realmente capaz, né? Então, ou seja, o que me parece é que há uma uma oscilação nessa manutenção do poder dessa figura masculina aí, né? Então, assim, ele não, por mais que ele tenha essa habilidade, ainda assim ele é colocado como algo que é vulnerável, que é uma Sim, habilidade vulnerável, né? Uma habilidade que ela não é constante. Ele se mostra fisicamente vulnerável, enfim, em várias falas de vocês aqui, de trechos do filme, e ela aparece como essa figura romântica. Romântica no sentido não do romance, mas do romantismo, de idealização daquela mulher como uma figura frágil, né? Então, ela surge com essa ideia, né? E, inclusive, eu sou fã demais dessa atriz, a Charlize eu Theron. sei, eu Ela é percebi. sul-africana, Eu sei, maravilhosa. tô E, ligado. Eu sei quais são suas musas, tá? né? Uma delas está aqui E, na sala. Fica quietinho. e aí ela aparece inicialmente com essa figura que, assim, não precisa nem ser reforçada pelo que eu estou imaginando aqui, porque já é algo que é automatizado na sociedade. A gente já entende, quando se trata de um filme de caça e perseguição e presa, que não é a mulher a caçadora. Ninguém precisa inverter isso, porque já está instalado no nosso inconsciente coletivo antes da gente, da nossa geração surgir, né? Então, assim, é algo que a gente tem construído ao longo dos séculos, né? A figura dessa mulher como vulnerável. Só que, na verdade, o que eu estou percebendo é que são camadas, né? Numa primeira camada, ele é o caçador, mas, na verdade, ele esconde uma vulnerabilidade muito grande desde que ele nasceu, né? Sendo ali a presa da mãe dele. E ela, por mais que ela imprima, que ela performe, no caso, essa vulnerabilidade, não só por ser mulher, mas, enfim, por todo um histórico aí que, pelo que eu ouvi de vocês, que, na verdade, esconde uma força e um poder de dominação e manutenção desse poder que ele não Sim. tem, por exemplo. E ela mostra isso no final, né? Ela inverte o jogo. Então, ela poderia, né, como vocês disseram, sair dessa situação, fugir, enfim. Só que ela escolhe ficar. Por quê? Porque que ela já aceitou essa função de ela já adotou para si esse poder. Porque ela sabe que por mais que ele performe, né? Porque tudo eu olho também pela lógica dos estudos da performance. Por mais que ele performe essa força, essa perversidade, essa violência toda, né? Ainda assim ele esconde a vulnerabilidade muito grande e ela faz exatamente o contrário. Então ela performa uma vulnerabilidade, mas na verdade quem que é o perverso aqui?
É Já que ela. ela escolheu E ficar, ela tá tendo. né? E ela, para ela foi uma brincadeira. Para ele foi um jogo. Para ela foi uma brincadeira. É, pelo que vocês disseram no final que ela ri, então assim, não só é um gozo, como também é tipo assim, me parece que é mais uma das vezes em que ela venceu. Não parece ser uma vitória inédita, né? Ela Eu já posso estar entrou no errado, mas jogo. assim, é uma vitória Ela já entrou que no é um jogo gozo já sabendo que ia ganhar. conhecido, né? Pelo jeito. Ela já entrou no jogo sabendo que ia ganhar. Sim, Isso é o predador. O predador é aquele que já ganhei. Eu vou deixar você acreditar que me derrotou. isso. E aí eu faço a Isso. pergunta aqui para vocês: quem é que é a vítima de quem na sociedade hoje? Realmente é a mulher ou é esse assassino, esse homem violento, esse homem tóxico? Essa é uma pergunta clara que eu estou fazendo dentro dos estudos de criminalidade a partir de Freud e Klein, e que Lacan e Jung vai piorar esse quadro. Lacan vai dizer que o criminoso ele quer morrer. E o Lacan vai piorar esse quadro também da criminalidade. Então, quem é a vítima hoje, gente? É realmente a mulher ou é esse homem violento? É algo para a gente pensar com calma, né? Com calma, tá, gente? Sem angústia, por favor. Hoje é noite de angústia, não. De angústia vai ser no próximo semestre. Não hoje, por favor. Alguém quer falar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, fazer alguma contribuição final? Tá todo mundo entendido? Eu não posso nem falar. Cheguei no finalzinho, não vi o filme. Só sei que agora eu vou fazer igual ele, que terminou de falar. Me deu curiosidade de ver o filme. Já Que tenho bastante conteúdo. bom, assim, o meu objetivo maior, sinceramente, era também poder fazer uma transmissão, né? Eu espero que eu tenha conseguido, né? Com um pouco que eu estou aprendendo, que eu estou lendo, né? Agora que eu estou realmente é, mergulhando aí na Klein, né? E estou gostando muito. E também o mais importante para mim é despertar essa curiosidade em quem não viu. Falar, poxa, Gente, a Soraya vai precisar sair, tá? Vamos dar boa noite para ela. boa noite. Bom Boa descanso. noite, Obrigada, boa Soraya. noite. Eu espero que você assista mesmo, que você goste e consiga fazer esse link, né, da teoria, né, com o filme. É muito Mas eu bacana. quero deixar essa reflexão para nós aqui, tá? Quem é a Uhum. vítima hoje? Que tá aí esse texto na sociedade, né? Então, quem é realmente a vítima hoje? Dentro dos estudos que a gente estudou sobre criminalidade em Melanie Klein, será realmente a mulher ou é esse homem tóxico que no final ele vai ter que pagar ou com a vida preso ou sendo morto por algum outro preso na cadeia, né? Então, algo aqui para a gente refletir. Muito obrigado a presença de vocês. Obrigado, Isabela Borges, por Obrigada essa pelo transmissão. convite, mas eu estava atendendo gente, por isso eu não entrei antes. Muito Ah, Eu obrigada agradeço, pelo convite. eu agradeço de verdade a presença de todos vocês aqui. No próximo semestre teremos mais novidades com o Anderson, com a Isabela, com a Cristina, com a Soraya e com a outra Isabela, né? Então, obrigado a vocês. Espero que esse encontro tenha enriquecido, esclarecido um pouco sobre o olhar da psicanálise através de uma apresentação cinematográfica, né? E a proposta é que possamos fazer mais leituras de filmes, novelas, roteiros de telejornal, e assim podemos discutir aqui dentro de uma ótica psicanalítica. Obrigado, Isabela. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, gente. Um abraço a todos, tá? Tchau, tchau. também só Tchau. quero agradecer por todos, né, terem disponibilizado tempo para me ouvir um pouquinho, né, para participar. Eu só tenho que agradecer mesmo. Obrigada. Alguém pode tirar a foto aqui do grupo, gente? Bernadette, chega mais para frente um pouquinho, amor, para você aparecer. Eu tenho certeza que foi de excelência, Isabela. O Anderson sabe fazer isso, tirar foto? Eu não.
Eu fiz uma foto aqui, deixa eu fazer mais uma. Ok. Tchau, tchau. Foi? Estou falando, ó, tchau, e tenho certeza que foi de excelência, porque a Foi Isabela sim. tem um conhecimento riquíssimo, Tem sim, ela entendeu? tem. Sou fã Obrigada. dela. Gente, muito obrigado a todos vocês pela Ah, presença e a gente se vê nas próximas videoaulas. Muito obrigado, boa noite para ok. todos. Boa Ah, noite, Boa tchau, tchau. Tchau, noite. tchau, tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.